Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Lisandro Bulatif e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês 7 novidades da versão 5.2 do software Nime Analytics Platform, ou conhecido como Nime também, que muitos de vocês já conhecem. Nós apresentamos aqui no canal, que é um software muito poderoso para análise de dados, para ciência de dados também, com diversas vantagens, as quais nós já falamos por aqui. Recentemente, agora no dia 6 de dezembro, saiu uma nova versão, a versão 5.2 desse software, e tem diversas características novas, melhorias que foram feitas, que são muito relevantes, podem ajudar bastante o nosso processo, para o processo de quem trabalha com análise de dados, com data science no dia a dia. Está ficando cada vez mais facilitado o trabalho e é isso que nós queremos mostrar aqui. Então eu vou te pedir que tu acompanhe esse vídeo até o final. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho, dá um like aqui também, compartilha com outras pessoas esse vídeo, porque isso nos ajuda a chegar a mais pessoas, fazer com que o YouTube entenda que nós temos conteúdo relevante, conteúdo útil também para vocês, e também nos motiva a continuarmos produzindo mais vídeos aqui no canal. Então, sem demoras, vamos partir então para os nossos 7 pontos de melhorias do Nime na versão 5.2. Ponto 1. Primeira melhoria que nós identificamos que eu gostaria de mostrar para vocês é algo um pouco simples até, mas que pode ser útil, que é essa possibilidade que quando nós trabalhamos com a nova interface do Nime, tá, nós temos esse botão aqui agora, ó, que traz a possibilidade de alterar a visualização dos ícones. Ó, ao invés de trazer os ícones maximizados aqui, se vocês clicam aqui neste botão, ele vai exibir os ícones em formato de lista. Então tem pessoas que gostam de trabalhar com esse formato que permite uma quantidade maior de nós para serem visualizados. Ele fica até mais próximo também do que era o repositório de nós na versão antiga, na interface antiga do Nime, ou clássica, para não chamar de antiga, né? É aquela versão que vocês têm de visualização aqui, ó, que nós podemos visualizar nesse formato. Para quem é mais acostumado, ó, tem a lista aqui no repositório de nós, com os nós agrupados. Então, quando nós trabalhamos, voltando aqui, ó, neste formato, ó, o formato de lista, vocês podem clicar aqui também no Show All, ele traz todas as visualizações de leitura de dados, ó, de acesso dos nós de leitura do I/O. E aí também depois ele tem os demais itens aqui, ó. Vocês podem navegar um por um, pesquisar tudo que é necessário neste formato. Então, e alterar depois também para os nós, um pouco mais, com os ícones maiores aqui, essa é a primeira possibilidade de visualização. Claro que quando nós temos essa visualização aqui, o que o Nime nos traz? Ele nos traz o resumo ou aqueles nós mais utilizados para acesso aos dados, para manipulação de dados, também ele traz aqueles mais recomendados, mais utilizados ou básicos que nós poderíamos chamar assim. Mas essa é uma possibilidade de exibição dos nós aqui. Então, existe uma outra possibilidade agora também, que é o segundo tópico que nós queremos abordar aqui, ó, que é o próximo botão, filtro de nós, ó, filtro de busca. Se nós clicarmos aqui, ó, notem que ele exibe a janela de preferências do Nime como um todo, e ele traz aqui a possibilidade de exibir todos os nós de início, starter nodes, e também mais possibilidades aqui de configuração de zoom, do uso do mouse. Se eu clicar aqui em starter nodes, clicar apply and close, notem que ele pode alterar os nós aqui conforme a necessidade de cada usuário. São os nós de início, ó, reporting, ele traz alguns, other data types, ele traz alguns também aqui. Agora eu vou voltar aqui e vou clicar All Nodes. Notem que a minha barra de rolagem agora ela vem mais adiante. Ó. Traz os de Analytics também, bancos de dados, outros tipos de dados, e assim ele exibe mais possibilidades. E querendo ainda mais, nós voltamos aqui e clicamos então para mudar a forma de visualização dos ícones. Esse aqui é um ponto, são duas novidades que são bem úteis também, em termos de organização do layout aqui da nossa interface. Carregando os dados aqui, então, vou trabalhar com a interface nova agora, tem um nó. Para quem não está familiarizado com a interface nova, ó, quando tens um nó que ele já traz as portas todas quando tu passa o cursor do mouse aqui, e ele já te traz aqueles botões que normalmente nós teríamos que clicar com o botão direito para acessá-los, a configuração e execução. Ele já traz aqui, então, com o nó selecionado, eu tenho um arquivo de dados já
carregado aqui, pré-selecionado. Vou carregá-lo agora, é um arquivo de dados público que eu tenho acesso. Vou clicar aqui, ó, carregou. Ele já exibe a tabela para mim aqui, ó, com os dados, para que eu possa visualizá-los, ó, todos os dados da tabela. Não apenas o resumo, mas todos os dados. Então tenho dados aqui agora de vários formatos, ó. Já traz aqui para mim como se fosse aquela exibição antiga da tabela no formato clássico. Tem aqui o tipo de dado de cada coluna, um nome. Posso reordená-las. Aqui eu tenho a coluna idade aqui como numérico. Tem vários tipos de dados que nós podemos trabalhar aqui. Também tem uma outra possibilidade. Além de visualizar a tabela, nós podemos visualizar as estatísticas. Também tem um nó para isso, mas agora ele permite essa visualização aqui também neste formato, ó. Então nós temos aqui, vou clicar aqui no idade, vai exibir. Não, ele traz apenas o resumo mesmo, mas com várias possibilidades. No caso aqui, tipo de dado, se tem valores missings, quantos valores únicos ou unique values. Para dados numéricos ele ainda traz o valor mínimo, máximo, os quartis, média absoluta, desvio padrão, enfim, traz uma série de informações úteis aqui também que normalmente tu teria que abrir uma outra tabela para visualizar. E aqui também nós já temos a tabela como um todo. Então essa aqui é uma característica também que nós poderíamos até chamar de um plus que nós vamos entregar para vocês aqui no nosso conteúdo. Depois disso, nós temos também um outro nó agora que ficou muito interessante. Ele aparece apenas na versão 5.2, talvez alguns de vocês já tenham visto, que é o String Cleaner. Vou abrir o nosso repositório de nós. Aqui, ó, vamos vir aqui, ó, em Manipulation, nós temos este nó agora aqui, ó. É o String Cleaner. Vou selecionar, ele tem um formato que parece uma vassoura, ó. Vou selecioná-lo aqui. Agora vem. Vou conectá-lo. O que o String Cleaner faz? Talvez alguns de vocês já tenham trabalhado, por exemplo, com a necessidade de fazer limpeza de dados de string, colunas de dados de string. De texto, por exemplo, limpeza de colunas de nome de pessoas, de endereço, quando vem caracteres estranhos, mistura de letras maiúsculas com minúsculas, duplicidade de espaços em branco no início da frase, no final da frase que estão sobrando ali. Uma série de ajustes que tem que ser feitos. E normalmente, para fazer esses ajustes, nós teríamos que utilizar um outro nó, que é o String Manipulation. Então vai aqui a terceira dica, o terceiro tópico que eu quero mostrar para vocês, que é o nó String Cleaner. Vou abrir o nó aqui, as configurações dele. Notem que ele tem aqui já por padrão, todas as opções que ele traz aqui, é como se fosse um roteiro já de tratamento de dados, de tratamento e limpeza de dados tipo string. Então, ao invés de ter que ficar escolhendo, pesquisando lá nas funções do String Manipulation, aqui ele já te dá o passo a passo próprio para fazer esse ajuste. Então, o que nós temos que fazer aqui é selecionar as colunas que nós queremos trabalhar. Na verdade, aqui eu vou deixar todas, eu vou tirar apenas data e hora. E também a coluna idade, que ele já reconhece como numérica. Tá? Ele nem trouxe aqui porque é para string, então tá certo. Só vou tirar data e hora. Aí ele tem aqui, ó, sequências especiais. Remoção de acentos e caracteres diacríticos, como cedilha, por exemplo. Sim, vou alterar o cedilha para ser normal, retirar acentos. Vou pedir para ele remover caracteres que não forem ASCII2 e também remover caracteres não imprimíveis. Então ele já traz tudo aqui, não preciso ficar selecionando funções lá do String Manipulation. O que fazer com os caracteres? Vou deixar para ele tratar com todos, tá? Não vai remover nenhum aqui se for maiúsculo ou minúsculo. Vou pedir para ele remover números. Não, números eu vou deixar porque o meu tem colunas de string que tem número, como por exemplo endereço. Mas vai remover pontuação, símbolos e os seguintes caracteres: arroba, sustenido, cifrão, percentual e e-comercial. Caso ele encontre esses caracteres, eu vou pedir que ele remova também. Depois, o tratamento de espaços em branco. Ó. Remover todos os espaços em branco. Como eu tenho palavras que tem conjuntos de caracteres que são separados por espaço em branco, eu não vou pedir para ele remover todos, mas é uma opção. Vou pedir para ele remover aqueles espaços em branco no início do conjunto de string. Vou deixar marcado aqui.
no final também do conjunto de string, os espaços em branco e espaços em branco duplicados, olha, ele vai remover também. Quebra de linha, eu vou pedir vou deixar que ele mantenha, mas eu também poderia pedir para ele alterar para quebra de linha para espaço em branco ou remoção. Espaço em branco especial eu vou deixar aqui para espaço em branco normal. E depois também ele ainda tem a possibilidade aqui, ó, alterar a condição da fonte, se todas as fontes, os caracteres para maiúsculo, capitalize aí que seria apenas o primeiro caractere maiúsculo ou todos minúsculos. Eu vou botar uppercase para que ele transforme todas para maiúsculo. Pads aqui eu não vou alterar agora no momento. E o output eu vou colocar aqui para ele substituir as colunas existentes com a alteração que ele fez. Ele poderia também criar colunas novas. Não quero, vou usar o substituir, que é o replace. Ok, executo aqui. E vamos ver agora, vocês vão notar ó, que ele alterou tudo que nós precisávamos aqui. Ó. Ele já alterou agora, tudo para maiúsculo, removeu acentuação, pontuação, deixou tudo limpo aqui, removeu acentos em geral. Então, o texto já fica muito mais limpo para mim aqui, para o meu trabalho, tá? Então me facilita muito. O problema aqui é que ele alterou também ó, duas colunas que eu tenho que são como decimais e que deveriam ser tratadas como decimais, ele ainda está como string. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou remover essas duas colunas aqui, para tratá-las depois, que é lat e lng, que é latitude e longitude. Vou removê-las, vou executar novamente, tá feito o procedimento. Depois eu só converto elas para decimal aqui, já está ótimo. Então, esse é um segundo passo muito útil aqui também. Esse nó acaba sendo bastante útil para quem precisa fazer limpeza de dados, preparação de dados, o String Cleaner. E agora, então, nós vamos para a nossa quarta dica, para o nosso quarto tópico da quarta inovação, da quarta novidade que nos trouxe a versão 5.2 do NIME, que é a integração com inteligência artificial, ou o Key AI, o KI, que o pessoal está chamando, que é a letra K, AI de Artificial Intelligence. Então seria o NIME Artificial Intelligence. É uma integração do NIME com um modelo de linguagem de largos volumes, enfim, ao estilo do ChatGPT, mas é vamos chamar assim, um ChatGPT genérico, tá? Mas é próprio do NIME, ele não é genérico. Na verdade, ele é especializado no NIME. Então, é uma inteligência artificial do NIME e ele funciona como um assistente de uso do NIME. Nós temos aqui, ó, notem que agora vocês têm que possivelmente baixar a extensão, tem uma extensão própria para isso. Vocês baixam a extensão do Key AI, fazem o download dela, instalam um procedimento padrão de instalação de extensões. Basta se logar ter a conta de vocês no NIME, se logar. E aí quando nós viemos aqui, ó, nessa opção, aqui ao lado, ó, vou botar aqui o cursor, ó, KI AI Assistant. Então é aqui, ó. Ele traz aqui um disclaimer, tal, vou aceitar. E agora eu posso, ó, eu sou o assistente de inteligência artificial do NIME para perguntas e respostas, o que tu gostaria de saber? E agora eu posso conversar com a inteligência artificial para saber como construir fluxos no NIME aqui. Uma reclamação que eu já ouvi em relação ao ChatGPT, por exemplo, é que embora ele seja útil para muitas coisas, para o NIME ele não funciona bem. Ele cria nós que não existem, ou cria menus que não existem dentro dos nós, e ele acaba não atendendo tão bem. Mas agora vocês têm a possibilidade de utilizar então uma inteligência artificial do NIME para dar assistência para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira transformar colunas do tipo de dado string para decimal. Como é que eu faço? Posso escrever e vou perguntar aqui. Vou fazer em inglês, tá? Só para facilitar a resposta dele. Vou botar aqui como alterar um tipo de dado de string para double. Fiz uma pergunta para ele aqui, como alterar o tipo de dado string
para tipo de dado double em uma coluna específica. E ele já me informa aqui, ó. Notem que agora ele traz o passo a passo, inclusive os nós para utilizar. Olha como ficou interessante aqui, ó. Ele traz aqui, ó, para alterar, vai usar o nó string to number, tá? Aqui, e como é que tu vai fazer? Arrasta um nó, conecta, faz a configuração, executa, e aí ele traz todo o passo a passo aqui e ainda me trouxe o nó, que é o string to number. Se fosse o inverso, seria number to string. String to number, vou conectar aqui. Olha como ficou interessante esse assistente agora. Vou abrir as configurações, pegar aqui as duas colunas que tem, que é lat e lng. Separador de decimal, que vocês já conhecem, quem já trabalhou com esse nó já sabe, né, que o separador é ponto, no caso, que é o valor que eu tenho dentro da coluna. Tipo de dado é double mesmo, tudo está certo aqui, vou dar OK. Executar. Vamos ver aqui. Pronto, ó, ele já alterou agora para number double. Como é que eu fiz isso? Utilizando o meu assistente com inteligência artificial do Nime. Então agora vocês têm essa possibilidade de saber como fazer as coisas, buscar mais informação, não apenas em fórum, não apenas em Nime Hub, mas direto aqui, pedindo inclusive o passo a passo de como fazer esses processamentos dentro do Nime. Tá? Então ficou bastante útil aqui. Vou pegar um exemplo só de algo que eu poderia fazer aqui, vou voltar no repositório de nós, vou pegar só para criar um agrupamento, para demonstrar uma outra função para vocês. Vou pegar aqui, por exemplo, essa base de dados é sobre acidentes casos de atropelamento atendidos na cidade de Curitiba, no município de Curitiba, no Paraná. São dados cedidos pelo público, são dados públicos cedidos pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, que nos cedeu sem custo, sem dificuldade nenhuma, porque são dados que não contêm identificação de vítimas, então nós podemos utilizá-los sem maiores dificuldades. Vou pegar o bairro, vou pedir para ele fazer a contagem de casos por bairro. Algo bem simples aqui, só para mostrar uma outra possibilidade que nós temos aqui também de trabalho com os nós. Aqui agora. Pegou aqui, fez o agrupamento, já posso trabalhar com esses dados aqui. Vou pedir para ele selecionar apenas os 10 principais, vou pegar um nó top K-Selector, e top Carol Filter. Vou pegar os 15 mais relevantes, os 15 com os números mais altos. Aqui, os 15 com os números mais altos. Inclusive um valor MISI. Mas está tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês agora aqui, uma outra novidade que nós temos também, o nosso próximo ponto aqui, que vai ser então o nosso quinto ponto, nosso quinto tópico de novidades da versão 5.2. São os nós de execução de script em Python. Tá? Nós temos aqui, ele tem uma série de nós para várias funções, mas ele tem aqui, ó, Python Source e Python View. Esse aqui é para visualização de dados. Tem o Python View Legacy, que talvez vocês conheçam também. Nós vamos utilizar aqui hoje o Python View. Vou trazer para cá. Então, com esse nó, se eu tenho o Nime já configurado para executar scripts Python aqui dentro, o que acontece? Basta eu conectar e agora eu posso escrever um script Python para visualização de dados. Essa aqui é a ideia aqui desse nó especificamente. Vou abri-lo. E agora eu posso escrever aqui ele já traz um exemplo, ó, qualquer aqui de código Python. Uma novidade deste nó é que ele traz aqui a opção de visualização, ó, dos gráficos que nós executarmos, ou dos scripts que nós executarmos. Ele já traz uma pré-visualização aqui, para além do que já existia, né, que é a questão do teste de execução do código que nós tínhamos anteriormente. Agora, no caso de gráficos, ele já permite exibir aqui também. Bom, posso pegar agora aqui e escrever, vamos supor que eu vou criar um gráfico de barras com a biblioteca Plotly. Usando o Plotly, eu posso criar ele aqui, mas de repente tu pensa assim, puxa, mas eu quero usar o Plotly
Para quem não conhece, vou mostrar aqui para vocês uma possibilidade que nós temos. Ó. Vir aqui, Plotly. Plotly. Não quero referência, quero... Ó, os vários gráficos que existem podem ser utilizados. Vou pegar um gráfico de barras aqui. Posso pegar esse modelo e executar lá dentro. Tá? Também vou conseguir, mas posso pensar assim, não, eu quero um gráfico desses aqui mesmo. Tá? Um gráfico de barras dentro do Nine. Então posso pegar o código, escrever o código aqui e ele vai executar. Mas de repente tu não conhece muito bem a biblioteca ainda, está aprendendo, o que tu pode fazer? Mais uma dica ainda, dentro aqui desse novo null Python View com essa atualização. É que aqui também está integrada a inteligência artificial do Nine, ó, o Key AI. Vou clicar aqui, ó, Ask Key AI, e agora eu vou aceitar aqui os termos, e agora eu posso pedir para ele escrever o código para mim. Então eu posso dizer para ele aqui, ó, vou botar em inglês aqui para facilitar só. Para ele criar, ou melhor, using Plotly, create bar chart com column bairro as category and column count. Ficou com o nome estranho da coluna aqui, mas é o que está ali, número, underline, registro, fecha aqui, as quantidade. Bars, as barras devem estar ordenadas pelo valor da quantidade. Devem estar ordenadas by esta coluna aqui, values. Botei aqui, ó, usando a biblioteca Plotly, cria um gráfico de barras com a coluna bairro, que eu já tenho aqui, ele vai reconhecer como a categoria, o variável categórica, e a coluna count, número registro, tá? Que é a coluna que eu tenho números aqui, como quantidade. Tá? Então ele sabe, para ele organizar o eixo x e y, só o comando certinho, e as barras devem estar ordenadas, né, sorted aqui, pela coluna count registro, pelos valores. Certo? Isso aqui, dou Enter. Olha o que ele vai fazer agora. Vai processar, vai levar alguns segundos aqui para processar. Lembrando que ele está utilizando agora essa inteligência artificial que é conectada com a realidade do Nine. Tá? Então ele também vai respeitar, ele não pensa só na biblioteca Plotly, ele pensa também na realidade do Nine. E ele me traz o exemplo do código aqui, ó. O código que eu tenho, o código que ele traz agora, novo. E basta eu clicar aqui, ó, em Insert in Editor. Ele já incorpora, ó, ele mesmo traz para cá o código que ele criou com as variáveis tudo certinho. O que eu posso fazer agora? Eu posso mandar executar direto ou clicar aqui no Run Code para ver se ele fez exatamente o que eu queria. Vou testar aqui o código e ver se ele vai exibir o gráfico para mim. Está rodando aqui, ele ficou em cinza agora, antes estava pretinho. Está aqui o gráfico, exibiu exatamente o que nós pedimos. Ó. Olhem que coisa interessante. Agora, basta dar OK, mandar executar de fato, para ter a visualização pronta. Posso vir agora aqui, ó. Aqui. OpenView. Aqui o gráfico, ó. Interativo, tal como é o gráfico do Plotly mesmo.
Então ele cria os gráficos que eu quiser agora, também utilizando os scripts criados a partir do auxílio da inteligência artificial do próprio Nine. Olhem que coisa interessante que está ficando aqui. Depois disso tem uma outra situação, poderia colocar mais um gráfico se fosse o caso. Aqui eu vou trabalhar com apenas um agora. Tá? Posso criar vou criar um componente aqui, tá? Com essa função aqui que nós fizemos. Edit componente. E aqui tudo normal. Então agora vou abrir aqui o componente que eu tenho dentro de elementos aqui, né? Lembrando que o componente ele transforma por exemplo, poder criar um dashboard, alguma coisa nesse sentido. Eu quero adicionar outros itens aqui ao meu gráfico. Então eu poderia colocar mais um gráfico qualquer aqui, por exemplo, um gráfico de pizza, só para complementar a nossa visualização ali. E até aqui tudo certo. Ok. Então agora ó, eu posso vir aqui, ver no editor como é que ele vai ficar. Pode demorar alguns instantes na primeira carga. Ó. Tá aqui, ó, Python View, PyChart. Vou só diminuir aqui as dimensões dele. E agora vou visualizar esse. Executar e ver como é que ele ficou. Aqui, ó, os dois gráficos já adicionados, tá? Exatamente como nós queríamos. Agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que, voltando aqui, abrindo o componente novamente, nós temos aqui também, agora no Nime, e aqui é a nossa sexta dica, o nosso sexto tópico, são as novas funcionalidades de criação de relatórios. Talvez alguns de vocês já utilizaram os relatórios antigos, o formato BERT, que é uma outra extensão para relatórios, mas agora se nós viermos aqui em Reporting, ele traz uma série de nós aqui ó, que nos ajudam a trabalhar também com a criação de relatórios. Ó, exportando relatórios para PDF, para HTML, tem uma série de possibilidades aqui que nós podemos trabalhar, principalmente aqui no Report to PDF. O que acontece? Aqui dentro agora, ó, vou habilitar ele, né, relatórios, habilitado agora, executar novamente, aqui. Agora eu tenho que botar aqui uma entrada ó, de relatórios. Aqui. Está executando ele, lembrando que ele demora um pouquinho mais porque ele está executando o script também, ó. E aqui abaixo ele exibiu um gráfico, o primeiro gráfico ele não trouxe nesta visualização aqui. Vamos ver se fosse como um dashboard aqui, se ele vai mostrar. Open View. Aqui, ó, como dashboard ele exibe. Mas quando eu olho aqui abaixo, só no relatório ele não exibiu, porque o relatório não vai pegar esses nós criados em Python diretamente. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, vou voltar na edição do meu componente, vou remover a visualização do Python para esse componente. Mas vou colocar uma outra coisa aqui agora, que é o que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o texto. Uma outra funcionalidade bastante útil que nós temos aqui é o Text View. Esse Text View, quando nós trazemos para cá, aqui nas configurações, ele traz um novo editor de texto, diferente do que nós tínhamos até então, e aqui ainda está dentro da nossa sexta dica sobre criação de relatórios, que é esse visualizador de dados de texto. Então, posso escrever aqui textos, posso botar, por exemplo, um cabeçalho aqui, atendimentos por bairro, trouxe aqui para mim,
Posso botar como código também, bloco de código. Tem outras possibilidades, estilo de texto aqui, ó. Já ponho direto. Eu selecionei aqui, ó. Heading, cabeçalho nível 1. Já fiz aqui. Posso seguir escrevendo aqui outras coisas agora. Notem que a edição de texto ficou muito melhor agora. Posso selecionar negrito, itálico, sublinhado. Bullets aqui também eu posso colocar. Tópicos numerados. Centralização está muito mais facilitado. Ó, divisor se precisar. Aqui vai ser um heading 3. Tá, com isso aqui, dou um OK. Agora só adiciono aqui o meu text view. Volto aqui para o meu workflow, executo. E agora no reporting, vou botar report to PDF, para HTML. Poderia ser o PDF Writer também, vou usar HTML. Vou conectar aqui, ó. Informo para ele aonde o arquivo vai ser salvo, esse HTML que ele vai criar. Aqui no, se já existe, se é para botar, se é para dar falha ou para sobrescrever, eu vou botar sobrescrever. Só eu vou alterar aqui, eu quero que ele salve no pasta downloads do meu computador. O endereço dela. Aqui. Lisandro download. Na verdade, só tem mais aqui. Esta pasta. Download. Report. Executa. Acho que eu botei o nome da pasta errado. Downloads. Pronto. Criou o relatório. Se eu vier agora aqui, ó, tá aqui, ó. Claro, tem uma série de configurações que eu teria que fazer ainda para ajustar, mas ele te permite criar esses relatórios agora direto aqui, ó. Então tu pode adicionar várias páginas, pode botar com pastas de PDF, pode criar templates aqui também. Eu não criei, ó, Report Template Creator. Vocês podem criar templates de relatórios aqui também, ó. No caso, por enquanto, ele só tem aqui o tamanho da página, mas já é uma possibilidade interessante, ó. Vou trabalhar com A4, enfim, se é retrato ou paisagem, vocês já podem configurar isso aqui para que ele exporte depois neste formato aqui do HTML Writer, Report HTML Writer. Essa aqui é a 6ª dica. E a 7ª dica, que eu acredito que é bem interessante também, é uma nova biblioteca de visualização de dados. Tá bastante interessante, talvez alguns de vocês já conheçam, que é a biblioteca eCharts. Vocês vão encontrar aqui, ó, ele tem o Generic eCharts View. Esse aqui é o nó. É um novo nó, é só da versão 5.2. Esse é o nosso 7º tópico, então, eCharts, Generic eCharts View. Vou conectar aqui, ó, também. No mesmo estilo, vou abrir as configurações dele. E uma coisa interessante aqui, ó, que quando vocês trazem vocês abrem esse nó, ele traz aqui as variáveis que nós temos. Deixa eu ver o que ele já pegou do... Ah, tá, eu sei o que ele fez aqui, vou expandir de volta. Eu queria ainda com o group by, do group by que eu quero conectar aqui. Então só vou fazer essa diferença. E aqui, para reorganizarmos novamente. Só para voltar aqui deixar tal como estava. Pronto, até aqui tudo certo então. Agora eu vou voltar aqui, ó. Group by, eu tenho a saída aqui com os nomes de bairros, tá? E as quantidades de casos. Vou vir aqui agora,
De novo, poderia colocar botar aqui um Raw Filter, mesma coisa, botar um Top-K Selector, Top-K Raw Filter, porque eu quero só pegar os 10 primeiros registros aqui. Dá os 10 primeiros. Excelente. Entidade. Vou botar por ordem aqui. Executa. Agora eu vou conectar ele no Generic e Charts View. Abro as configurações. E notem agora fica mais fácil de visualizar. Ele trouxe as duas variáveis disponíveis, uma categórica, que é o nome dos bairros, e a outra por quantidade. E ele já traz aqui uma série de sugestões de gráficos que podem ser utilizados. Gráfico de barra, box plot, donut, gráfico de linha, coordenadas paralelas, gráfico de área, traz alguns outros aqui também, como bolhas, mapa de calor, Sankey. E tem esse botão aqui, Explore More. Nesse botão, ele vai abrir a página de exemplos da biblioteca eCharts. Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês deem uma olhada, principalmente para quem gosta, trabalha e gosta de visualização de dados. Tem uma série de exemplos que vocês podem utilizar aqui, como nós vamos ver logo em seguida. Então, vou pegar aqui, por exemplo, gráficos de barra. Tem uma série de gráficos de barra que eu poderia utilizar. E eu posso vir agora, se eu simplesmente clicar num gráfico desses aqui, ele já vai utilizar esses dados que nós temos aqui. Clicar aqui no gráfico de barras. Ele já criou o código, escreveu o código aqui ao lado para mim, eu não preciso me envolver com nada. E já está aqui a exibição dos dados. Posso fazer algumas configurações adicionais, mas eu tenho aqui, por exemplo, título do gráfico. Posso ir olhando aqui, os elementos que eu encontrar aqui, eu vou encontrar aqui. Então ele traz a mesma lógica. Poderia colocar aqui rendimentos por bairro. Aí notem que ele vai atualizando tudo. O tamanho da fonte poderia alterar aqui também, para o título. Tem outras informações. Aqui, vamos ver. Legenda, se eu quero que apareça ou não, poderia remover daqui. Fonte, eu vou botar 10, vamos ver como é que vai ficar. Terou a fonte do título. Não é o que eu quero agora. Então, ele me dá essas opções de ajuste. Tá? E se eu pensar assim, puxa, mas eu queria, na verdade, esse gráfico um pouco diferente. Eu queria esse gráfico com barras horizontais. Também posso perguntar aqui, how to switch from vertical bars to horizontal bars. Eu alterar para exibir por barras verticais, ou melhor, por barras horizontais. Em princípio ele vai entender que eu estou falando desse código exatamente. Vai levar alguns instantes, está processando, claro. Mas essa é uma das vantagens agora, então, de trabalharmos com esse novo nó, que está integrado com uma nova biblioteca e também trabalha com a inteligência artificial. Então agora com esse novo nó e a biblioteca, eu vou clicar aqui no Insert, Inserir, e ele já alterou para mim aqui. Então trouxe o reordenamento, os dados todos aqui, reordenados. Então aqui vocês podem ir conversando com a inteligência artificial, ajustando o que vocês querem, tá? Mas tem essa possibilidade. Não vou entrar em grandes detalhes agora, o que eu quero é mostrar para vocês que esse é um recurso muito poderoso. Tu utilizares a inteligência artificial do Nime
para te beneficiar dentro do próprio Nime. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui, coisas que até então nós não tínhamos. Né? Aqui, vamos ver agora. Ó, ele ainda não ajustou o que eu precisava. Aqui talvez eu precise gastar um pouco mais de tempo para ver o que ele não está fazendo, tá? Mas é uma possibilidade. Também outra coisa que nós podemos fazer aqui, então, o que eu estou querendo é que ele faça neste ordenamento aqui. Ó. Esse aqui é o ordenamento. Posso pegar esse gráfico, copiar. Aqui é o código de escrita do gráfico. Posso copiá-lo, trazer para o Nime aqui. Copia o código, ele já exibiu aqui exatamente como estava no site. O que eu tenho de diferença aqui agora que eu preciso prestar atenção? Por exemplo, ó, título, tá, isso aqui eu posso mexer depois. Eu tenho aqui as categorias, ó. Onde é que estão as categorias? Estão aqui, ó, os dados da categoria. Está escrito nesse intervalo. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Ele está aí, agora eu vou trazer a categoria daqui, do bairro, para cá. Mais uma vez. Ó, e notem que ele alterou aqui já os nomes das categorias. Então eu posso ir ajustando. Depois eu tenho aqui, ó, ele tem dois intervalos de dados, ó, o 2011 e 2012. O 2012 eu não quero, ele é este trecho aqui, eu vou deletar. Vou trabalhar só com 2011. E aqui, da mesma forma, não são esses dados que eu quero. O que eu quero são estes dados aqui. Vou trazê-los para cá. E pronto, ele acabou de ordenar para mim aqui os dados conforme eles estão exibidos. Tá? Com legenda, tudo aqui eu posso ajustar o que for necessário. Posso remover a legenda, posso deixar, posso mudar o nome aqui, ó. Atendimentos por bairro. Onde está? Aqui é o nome do lado aqui, que tem que ficar como true. Sem problema, tá certo. Então poderia remover a legenda, fazer algum ajuste aqui, se for o caso. Não vou mexer nisso agora. Mas nós temos essa possibilidade. Então vocês viram, nós podemos, eu alterei aqui a ordem, utilizando agora um gráfico que eu trouxe daqui. Tá? Simplesmente importei o código e utilizei ele lá conforme uma necessidade específica. Então nós temos essas possibilidades também. Tem diversos gráficos que vocês podem utilizar aqui, fazer esses ajustes. Fica bem interessante também conforme a necessidade que vocês tenham para cada situação. Bom, pessoal, esse vídeo então que nós tínhamos para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez vou pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, alguma coisa mais que vocês queiram ver, alguma finalização de algum processo aqui, mandem nos comentários também. Lembrando que vocês podem acessar, nós temos ministrado cursos de Nime também, curso de Data Analytics com Nime, Data Analytics avançado com Nime. Pretendemos fazer outros cursos também agora na parte de geoprocessamento, utilizando o Nime também. Aqueles de vocês que tiverem interesse, entrem em contato conosco aqui, nós vamos explicar todos os detalhes para vocês de como funciona, aonde encontrar mais informações para divulgação também. E fiquem conosco e até o próximo vídeo. Até lá!